Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir, sejam conosco quando agora o Senhor nos fala pela sua palavra. Mais uma vez vamos orar. Senhor nosso Deus, o salmista disse que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. De fato, nós precisamos da luz da tua palavra em nossa vida. Precisamos da tua orientação, do teu conselho, para podermos seguir caminhos seguros e vitoriosos. Por isso nós te pedimos, ilumina-nos agora mediante a tua palavra. Derrama sobre nós o teu Santo Espírito e conduze com o teu Espírito tanto o ouvir quanto o proclamar do teu Evangelho. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Convido os irmãos para acompanharem em suas Bíblias a leitura do Evangelho segundo Mateus, o capítulo 1 a 12, texto previsto pela Igreja para o dia de Epifania, que foi ontem. Mateus capítulo 2, versículos 1 a 12. Está escrito assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partira, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Estimado irmão, estimada irmã em Cristo, estamos diante de um texto muito conhecido, muito lido nessa época, especialmente no dia de ontem, porque no dia de Epifania, 6 de janeiro, também se convencionou ao longo dos anos lembrar da visita dos magos do Oriente a Jesus recém-nascido. A tradição, ao longo dos séculos, acrescentou a essa história algumas coisas que não estão na Bíblia. Por exemplo, a tradição começou a chamar os magos de reis. A Bíblia não diz isso.
Diz que eles eram magos e provavelmente não eram reis. Mas também, se quisermos pensar nos magos como reis, isso pouco importa. Não faz a menor diferença para a nossa salvação. Mas provavelmente eles não eram reis. Eram magos. Magos não no sentido de feiticeiros. Magos era o termo usado para falar a respeito de homens muito sábios, estudiosos. Acreditamos que esses magos que visitam Jesus em Belém eram astrônomos. Astrônomos são pessoas que estudam os astros, as estrelas. Homens sábios, homens estudiosos. Ao longo dos séculos também se deram nomes para esses homens. Isso também não consta na Bíblia. Passou-se a chamar esses magos de Baltazar, Gaspar e Melquior. Talvez fossem de fato esses os nomes deles. Nunca saberemos. Como eu disse, a Bíblia não fala disso. Isso foi acrescentado ao longo dos séculos pela tradição. Mas é outra coisa que não faz a menor diferença. Não acrescenta nada darmos nomes ou não para esses três homens. O que de fato faz diferença é a atitude desses três homens. E com a atitude desses três magos, nós podemos aprender muita coisa, especialmente quando temos em nosso horizonte um ano inteiro pela frente. Muito podemos aprender deles. A atitude deles começa com essa viagem. Eles são astrônomos, estudiosos dos astros e das estrelas, conhecedores dos livros. Num determinado momento, lá onde eles moram, no Oriente, quer dizer, a leste de Israel, numa outra nação, no meio de um outro povo, lá eles veem brilhar no céu uma estrela diferente. Eles procuram nos livros para tentar descobrir que era aquela estrela, e então eles entendem que aquela estrela estava indicando que havia nascido o novo rei dos judeus. Aqueles três homens se põem a viajar no lombo de seus camelos. Uma viagem muito difícil, cheia de tropeços e adversidades. Eles empreendem aquela viagem que não demorou menos do que algumas semanas, quem sabe até meses. Como eles entenderam que aquela estrela anunciava o nascimento do novo rei dos judeus, quando eles chegam em Israel, eles não vão para Belém, onde Jesus tinha nascido. Afinal, nasceu o rei, para onde eles vão? Para Jerusalém, que é a capital, onde está o palácio. Se nasceu o novo rei, este só pode estar no palácio que está na capital, em Jerusalém. Chegando no palácio, eles são recebidos pelo rei Herodes. Eles perguntam para Herodes: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Herodes se inquieta profundamente. Um novo rei? Que história é essa? Eu sou o rei de Israel. Eu mando aqui. Quem é esse que vem para competir comigo? Quem é esse que vem para me tirar do trono? Quem é esse que vem para ocupar o meu lugar enquanto soberano dessa nação? Herodes fica muito incomodado com aquilo. Então Herodes chama os sacerdotes e escribas, as autoridades religiosas do povo judeu, e pergunta para eles: escuta aqui, segundo as escrituras, onde deveria nascer o Messias, o Cristo? Então os sacerdotes e escribas respondem: em Belém, da Judéia. Herodes se volta para os magos e dizem: olha, vocês vão até Belém, encontrem o menino, e depois, antes de ir para casa, vocês, por favor, passem aqui pelo palácio
Me digam onde está a criança, para eu também ir adorá-lo. Um plano sórdido. Herodes não quer adorar ninguém. Herodes quer eliminar aquele que na ideia dele veio para tirá-lo do trono. A história que nós lemos diz que os magos empreendem mais uma pequena viagem. Agora eles vão até Belém, sempre seguindo aquela estrela. Por isso a estrela é símbolo de Epifania. Sempre seguindo aquela estrela. Então, aquela estrela para sobre o lugar em que Jesus estava. Os magos entram no lugar. O recém-nascido está junto com sua mãe, Maria. O texto bíblico diz que os magos se prostram, quer dizer, se ajoelham diante do menino e entregam presentes: ouro, incenso e mirra. Então é hora deles voltarem para casa. E Deus adverte ele em sonhos que eles não devem voltar por Jerusalém, não devem voltar à presença de Herodes, mas devem regressar à sua terra por outro caminho. E assim eles fazem. Como eu disse, meus irmãos, se os magos eram reis ou não, embora a Bíblia não diga que eram reis, não faz diferença. Se eles se chamaram Baltazar, Gaspar e Melquior, isso é outra coisa que não faz diferença nenhuma, mas a atitude deles, dessa nós muito podemos aprender. Especialmente os presentes que eles entregam para Jesus. Quando os magos entregam esses 3 presentes para Jesus, eles estão dizendo algo, porque não é qualquer presente que eles deram. Quando eles entregam esses presentes para Jesus, eles estão dando um recado. E aí nós temos muito a aprender, especialmente para nós que estamos iniciando um novo ano. Um novo ano abençoado, cheio de vitórias, depende de nós termos a mesma atitude desses 3 homens. Então vejamos. Os presentes eram ouro, incenso e mirra. O que os magos quiseram dizer ao presentear Jesus com ouro? Ouro é o presente dedicado ao rei. Os reis, e só os reis, eram presenteados com ouro. Os magos estão dizendo que aquela humilde criança deitada numa manjedoura, num coxo de animais, enrolada em trapos velhos que Maria tinha trazido na sua humilde bagagem, aquela criança que algumas semanas depois de nascida precisou fugir para o Egito, porque Maria e José fugiram para o Egito levando consigo o menino Jesus para fugir da fúria de Herodes, que mandou matar todas as crianças com o intuito de eliminar aquele que, na opinião dele, era uma ameaça para o seu trono. Aquele menino que mais tarde vai ter as mãos calejadas pelo trabalho na carpintaria. Aquele menino que se despojou da sua riqueza e se fez pobre, e que não tinha onde reclinar a cabeça, diz a Bíblia. Quando a Bíblia diz que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, quer dizer, ele não tinha casa. Ele não tinha casa. Jesus dormiu muitas vezes dentro de um barco, ou ao relento, ou então de vez em quando era acolhido por alguma família, mas não tinha casa. Aquele menino que andava descalço, aquele homem mais tarde que andava descalço, aquele era o Rei dos Reis, o dono do mundo. Veja isso que os magos estão dizendo.
Essa frágil criança, nascida tão pobremente, que vai depois viver uma vida adulta tão miserável também, que vai ser perseguido, incompreendido e morto. Essa criança miserável e depois aquele adulto miserável é nada mais, nada menos do que o dono do mundo. Jesus abriu mão da sua glória para vir ao mundo, encarnar-se, tornar-se Deus conosco, semelhante a nós, exceto no pecado. É a epifania do Senhor. Jesus resolveu aparecer, revelar-se nesse mundo, como homem, igual a nós, a não ser no pecado que ele não tinha. Os magos, ao entregarem ouro para Jesus, reconheceram que ele é o Rei dos Reis, a suprema autoridade no céu e na terra, aquele que está no trono do universo, aquele que dirige as nações, que levanta reis e que destrona reis, aquele que faz todas as coisas segundo o seu bem-querer, segundo a sua vontade. Quando os magos entregam ouro para Jesus, eles estão dizendo que todo joelho precisa se dobrar diante daquela humilde criança. Assim como os joelhos dos magos se dobraram diante da manjedoura. Todo joelho precisa se dobrar diante daquela humilde criança. Todas as criaturas do universo estão sujeitas a Ele. Ele é o soberano absoluto. Nas suas mãos estão os destinos dos povos, das nações, da igreja e da nossa vida. Ele é o dono, é o Senhor. Nós, suas propriedades. Também o nosso destino está nas mãos deste Rei. E um 2024 abençoado passa por reconhecermos isso. A autoridade de Jesus sobre nós. Passa por dizermos junto com o apóstolo Paulo: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu não sou dono de mim mesmo. Eu sou propriedade de Jesus, o Rei dos Reis, o verdadeiro soberano. Se eu não sou dono de mim mesmo, se eu sou propriedade de Jesus, não é a minha vontade nem os meus sonhos que eu vou fazer valer, mas submeter-me-ei à vontade e aos sonhos do meu dono, o Rei dos Reis, Jesus. Entendendo isso, eu tiro do meu vocabulário de uma vez por todas frases de efeito que estão na moda, tipo meu corpo, minhas regras, minha vida, minhas regras. Isso é um equívoco. Esse corpo não é meu, é de Jesus. Essa vida não é minha, é de Jesus. Portanto, as regras que me regem não são as minhas, são as do Rei dos Reis, Jesus. E é essa atitude que pode garantir um ano não exatamente isento de problemas, mas um ano com coragem e força para enfrentar a adversidade e vitória no final. Em segundo lugar, coloquei uma imagem dos magos aí. Em segundo lugar, quando os magos presenteiam Jesus, eles dão para Jesus incenso. O que eles querem dizer ao dar incenso para Jesus? O incenso era um presente comum, não aquele incenso de palito que a gente conhece.
O incenso, pó aromático, que é queimado dentro de um recipiente. Ele é símbolo de oração. Em algumas igrejas cristãs ele é usado até hoje como símbolo de oração. O incenso era um presente dado aos sacerdotes. Que é um sacerdote? Sacerdote é aquela pessoa que faz a ponte entre as criaturas e o Criador. O sacerdote é algo como um intermediário entre as criaturas e o Criador. Ele pede ao Criador em favor das criaturas. Lá em Jerusalém existia o templo. E os judeus, ao longo de séculos, iam ao templo levando os seus animais para serem sacrificados pelo sacerdote. O sacerdote sacrificava os animais, seja para louvar a Deus, agradecer a Deus por alguma coisa, seja para pedir perdão dos pecados. Mas esses sacrifícios de animais que eram feitos pelos sacerdotes no templo de Jerusalém, eles eram imperfeitos, precisavam ser repetidos sempre, porque eram sacrifícios oferecidos por homens imperfeitos. Então, preste atenção, Jesus vem ao mundo como o supremo sacerdote, o sacerdote perfeito, sem pecado, para oferecer um sacrifício perfeito à sua própria vida. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas é também o sacerdote que na cruz fez um único e cabal, definitivo sacrifício pelos nossos pecados. Ele é ao mesmo tempo o sacerdote e o sacrifício. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Aquele que abriu para nós um novo e vivo caminho para Deus. Aquele por cuja morte o véu do templo foi rasgado, dando-nos livre acesso à presença do Pai. Jesus é o caminho para Deus, a porta do céu. Por isso ele é sacerdote, porque ele faz a mediação entre as criaturas e o Criador. Ele faz a ponte entre as criaturas e o Criador. Tem acesso a Deus quem crê no Senhor Jesus. Quem não crê no Senhor Jesus não tem acesso a Deus. Quem não crê no Senhor Jesus não é ouvido por Deus. Nós não precisamos de sacerdotes humanos. Isso não. Mas nós necessitamos deste sacerdote, chamado Jesus, que nos abriu acesso ao Pai e nos liga com o Criador. Esse sacerdote, esse homem Jesus, que é ao mesmo tempo o sacerdote que oferece o sacrifício e é também o próprio sacrifício, porque é ele que se dá a nós na cruz para nos perdoar. Em terceiro lugar, o que os magos quiseram dizer ao presentear Jesus com mirra? Mirra é um perfume, normalmente em forma líquida, muito caro. Aliás, os três presentes, ouro, incenso, mirra, eram verdadeiros tesouros, preciosidades que estavam sendo dadas a Jesus. Mirra é o presente que se dava a um profeta. Profeta é aquele que fala em nome de Deus. Na Bíblia, no Antigo Testamento, nós temos inúmeros profetas. Profetas maiores, profetas menores, homens chamados por Deus para falar em nome dele, transmitirem um recado para as pessoas em nome de Deus. Quando os magos presenteiam Jesus com mirra, eles estão dizendo: esse aí é o supremo profeta. Por quê?
Porque Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras às pessoas no passado pelos profetas, mas a partir de agora ele vai falar a partir de Jesus. Até Jesus, os profetas diziam assim: assim diz o Senhor, e então falavam ao povo. Eles eram porta-vozes de Deus. O supremo profeta Jesus vai dizer: eu, porém, vos digo, porque ele não fala mais em nome de Deus. Jesus é o próprio Deus. Ele é o mensageiro que transmite a mensagem, mas ele é a própria mensagem. Ele é o próprio conteúdo da mensagem que ele proclama. Não temos outra mensagem a proclamar a não ser Jesus. Ele é o conteúdo do Evangelho. Seu nascimento trouxe alegria, sua morte nos deu perdão, sua ressurreição nos dá poder para viver vitoriosamente nesse mundo. A promessa da sua volta nos dá esperança de que um dia esse mundo, com todas as suas lutas e dificuldades, terá fim. A promessa da sua volta, anunciada pelo profeta Jesus, nos lembra que uma nova vida, onde não há mais dor, nem sofrimento, nem doenças, nem violência, nem pobreza, nem morte, essa nova vida está por chegar. Jesus é o profeta, aquele que anuncia, aquele que orienta, aquele que mostra o caminho a seguir. E faz muito bem o homem e a mulher que em 2024 ouvem essa profecia, ouvem essa orientação e se submetem a ela e se deixam guiar por ela em obediência àquilo que Jesus proclama. Os magos, meus irmãos, vieram de longe e adoraram Jesus, reconhecendo que ele é o rei, o sacerdote e o profeta. Ele é o dono de tudo, é ele que nos conecta com o Pai, ele tem a mensagem que orienta a nossa caminhada para ser uma caminhada de vitórias. Termina essa reflexão com 3 perguntas. Nesse início de 2024, é Jesus já o rei da sua vida? É o dono da sua vida? Não é uma questão de crer que Jesus existe. Tiago diz que até os demônios creem na existência de Jesus. Não é uma questão de achar Jesus legal. Falou coisas bonitas, fez coisas bonitas, eu curto ele. Não é uma questão de vir ao culto. Não é uma questão de contribuir financeiramente com a comunidade. Não é uma questão de ser batizado, confirmado, casado na igreja. Não é uma questão de em casa ler a Bíblia, o Castelo Forte, ter o seu momento diário de oração. Tudo isso é importantíssimo. Mas dizer que Jesus é meu rei significa me submeter a ele, me sujeitar a ele e dizer: teu sonho e tua vontade se realizem em mim. Minha vida não é minha, é tua, és tu quem manda. Portanto, é a tua vontade que eu obedeço. Jesus já é o rei da sua vida, de verdade? Você já se apropriou dos benefícios da sua morte e ressurreição, o perdão e a vida eterna? Você tem Jesus como esse sacerdote que te conecta ao Criador? Você crê nele de todo o seu coração?
Porque sem Jesus não existe acesso a Deus. Você está disposto a, em 2024, conhecer cada dia mais a palavra do profeta Jesus e a esta orientação se submeter, obedecer? Porque se você respondeu sim para essas 3 perguntas, eu repito, o seu ano não será isento de problemas. Não tem como ser isento de problemas. Nós vivemos num mundo caído no pecado. Os problemas, enquanto estivermos aqui, vão permanecer. Todavia, se você respondeu sim a essas 3 perguntas, você terá algumas coisas que nos ajudam a suportar e a vencer qualquer problema. Paz, alegria, coragem, paciência e sabedoria. E acredite, o teu ano, mesmo marcado por percalços, será um ano bom de viver. E você terminará 2024 com voz de louvor e gratidão. É o que nós desejamos, queridos. E que a bênção de Jesus, o Rei, o sacerdote e o profeta, venha sobre cada um de nós agora. Nos ajude a guardar, a praticar e a testemunhar sua palavra santa. A paz de Deus seja conosco. Amém.